Boa noite, bem-vindo a mais uma live de sábado. Eu trazei um pouquinho no horário. A gente está voltando agora com as lives e me falta um pouquinho de equipamento, né? Às vezes a minha live corta bem no meio por causa da internet. Ontem eu tive um probleminha com a live, eu tive que fazer a primeira e a segunda parte. E hoje eu trago uma live para vocês que o nome é Até Tocar o Céu. Eu acordei com esse nome na minha cabeça, com esse louvor. Na verdade, tem um louvor sobre isso, até tocar o céu, de que forma nós devemos louvar ao Senhor, né? Vamos lá, vamos fazer uma breve oração. Senhor Deus, nosso Pai, estamos aqui diante de Ti para Te agradecer, Pai, por todas as dádivas da nossa vida, Deus amado, Deus querido. Obrigada por mais esse fôlego de vida, por mais um sábado que está se findando, Pai. Peço que o Senhor venha abençoar cada pessoa dessa live, Pai, que o Senhor venha cobrir, Pai, com o Teu manto sagrado, o manto da cura, o manto, Senhor Deus, da libertação, Deus amado, Deus querido. Que as pessoas sejam tocadas pelo Teu amor, pelo Teu carinho, Deus, pelo Teu zelo, assim como o Senhor está tendo zelo comigo e com todos os meus outros irmãos, Deus amado, Deus querido. Obrigada pelas Tuas dádivas, obrigada pelas promessas firmadas comigo, Deus amado, Deus querido. E assim também com todos da live, Deus. Todo aquele que assistir essa live e compartilhar, que ele seja abençoado por Ti, Senhor, e agraciado, Deus amado, Deus querido, Pai. Nos ensina, Senhor, a falar da Tua palavra, nos dê discernimento, direcionamento, sabedoria, Pai. Que seja somente o Teu Espírito Santo falando através de mim, Deus amado. Que seja de toda a Tua vontade, de todo o Teu querer, Pai amado. Toda palavra que sair da minha boca, em nome de Jesus oremos, amém. Bom, o nome da live é Até Tocar o Céu. Vocês lembram daquela mulher do fluxo de sangue? Então, eu fiz uma breve leitura, né? E eu acho que todo mundo já deve ter ouvido alguma vez alguém na igreja falar sobre a história dessa mulher. Ela padecia há 12 anos com essa enfermidade, ela já tinha gasto tudo que ela poderia ter gasto com o tratamento dela e nada melhorava, né? Então nós devemos louvar a Deus até tocar o céu. Por quê? Primeiro, porque quando a gente louva a Deus, a gente não está louvando só, não é só uma canção, não é só um momento de você cantar para Deus, é um momento de você adorá-lo. De que forma você pode louvar a Deus? Até tocar o céu. Você pode louvar a Deus com suas atitudes, com seus atos, com sua fé, com a sua perseverança em algo que você quer fazer para Deus, com seu amor ao próximo, com doação de si mesmo a algum trabalho que você vai fazer a obra de Deus. Né? Então essa é uma forma de louvar a Deus até tocar o céu com a sua canção. A sua canção pode ser a sua atitude para com o próximo, pode ser como se fosse uma música para ele, como um alívio para ele, num momento que ele mais precisa de ajuda. Nós podemos tocar o céu com a nossa adoração em louvor, adoração em oração, adoração em estado de espírito, inclinação ao pensamento para Deus. Isso é um tipo de adoração, né? Com nossas atitudes, com nosso amor ao próximo, né? E nós podemos também tocar o céu orando a Deus com fervor, com amor, com perseverança, com todo o coração, de maneira que nós sejamos vistos por Deus, da mesma forma que aquela mulher estava no meio daquela multidão, e mesmo assim Jesus não havia visto ela com seus olhos, mas ele viu ela de uma forma que ela tocou ele diferente. Por quê? Porque ela teve fé, a fé dela foi diferente, a maneira com que ela tocou Jesus fez com que ele visse ela. Então nós devemos tocar Jesus, mesmo no meio da multidão, mesmo como aquela mulher do fluxo de sangue, que sofria há muito tempo com aquela enfermidade. Lá em Marcos 5, 25, 34, você vai ver, né? Então você toca Jesus de uma forma diferente, com suas orações, com sua adoração, com sua entrega. Quando você tem um momento com Deus, quando você tira um tempo para Deus, você se tranca no seu quarto, você ora, você ajoelha, você fala com ele, você tira um momento para ele. Então é necessário que você esteja a sua entrega seja de total forma com que ele venha a ser tocado por você, que você venha a ser sentido. Então dessa maneira nós podemos tocar Deus, nós podemos tocar Jesus Cristo, né?
como aquela mulher do fluxo de sangue, né? É esse tipo de filhos que Jesus está buscando para o seu reino. É esse tipo de adoração que ele está buscando, não somente de lábios, da boca para fora, mas de todo o coração, né? Como está escrito lá, amai a Deus sobre todas as coisas, de todo o vosso entendimento, de toda a tua força, né? De todo o teu coração. E nós devemos tocar Jesus assim, dessa forma, em oração. E temos que viver pelos olhos espirituais da fé. Aquela fé que ferve quando você está aos pés do Senhor, quando você está naquele seu momento de oração, naquele seu momento de adoração e reverência a Cristo, que realmente você está ali focado, só você e Ele, porque Ele vai ouvir as tuas dores, os teus lamentos, Ele vai ouvir os teus anseios, né? Lá em Salmos 37, 4 e 5, ele fala, deleita-te no Senhor e ele atenderá aos desejos do seu coração. Por que ele atenderá aos desejos do meu coração quando eu me deleitar nele? Porque obviamente você vai estar entregue, em total entrega para ele. Então, com certeza, se você estiver em total entrega, você vai estar conectado de uma tal forma com ele que tudo que você for pedir a ele, ele vai te liberar, porque se você pedir algo a ele, com certeza vai ser dentro da vontade dele. Paz do Senhor, minha irmã, bem-vinda à live. Então, dessa forma que nós devemos nos entregar, dessa forma que nós devemos adorar, dessa forma que nós devemos tocar ao céu. É desse jeito, dessa maneira que nós devemos chegar aos pés do Senhor. E não da boca para fora, não uma oração de meia tigela, uma oração que não passa do teto, uma oração que você nem sente o Espírito de Deus, uma oração que você nem ouve a voz do Senhor. Eu tenho ouvido muitas pessoas falar, eu não sei quando Deus me ouve, eu não sei ouvir Deus, eu não sei quando Ele realiza algo na minha vida. É porque está faltando oração, está faltando você ter um tempo com Deus de uma certa forma, e uma entrega tem que ser tão totalmente alicerçada na presença dele, de uma maneira que você sinta realmente a presença dele, que você ouça a voz quase que audível dele. Então é dessa forma que você tem que adorar, é dessa forma que todos nós devemos adorar. Todos os dias nós devemos nos prostrar, buscar, meditar, ler a palavra, não só correndo, sabe? Tem gente que vai fazer uma oração corrida não serve para você ter um relacionamento. Você já se imaginou você ter um relacionamento com alguém que você vai na casa da pessoa correndo rapidinho? Você não consegue firmar esse relacionamento por muito tempo. Ou um relacionamento que você está distante da pessoa e você apenas manda uma mensagem uma vez por dia, esse relacionamento não vai subsistir. Então, com Deus é a mesma coisa, com Jesus Cristo é a mesma coisa. Nós temos que ter uma entrega total, de tal forma que nós possamos estar ali com a intimidade grande e estar conectado na presença dele, e estar realmente alicerçado ali, interessado em manter aquela união, né? Em manter aquele relacionamento, para que aquilo ali funcione e um consiga ouvir o outro, porque às vezes a gente ora, a gente nem é ouvido por Deus pela maneira como que a gente se coloca diante dele, porque a nossa oração é fraca, não passa do teto, né? Então, tem gente que fala, não existe oração fraca, não existe oração forte. Existe oração fraca e forte, sim. Por quê? Porque tem gente que ora correndo. Levanta da cama e faz o Pai Nosso, já levanta, já tá pensando, tá orando e já tá pensando nos afazeres do que tem que fazer no dia a dia. Então você tem que tirar um tempo para Deus e realmente botar a sua mente conectada com Deus. Realmente o que você quer naquele momento é uma conexão com Deus, é uma conversa com Ele. Não existe você conversar com seu amigo aqui e tua cabeça tá ligada em outro assunto. Você não vai conseguir conciliar o que teu amigo tá falando contigo com aquilo que realmente ele tá dizendo ou com o que você quer, porque você não vai entender absolutamente nada, né? A não ser que você preste atenção no que ele disser para você, e aí sim você se interessa pelo que ele está falando. Com Jesus não é diferente, né? Nós temos que ter um relacionamento mais compromissado, um relacionamento que vá com que a gente toque ele de uma forma diferente, porque são muitas pessoas.
né? Isso não quer dizer que Deus não seja onipotente, onisciente, né? Onipresente. Ele é, só que nós é que nos comportamos de uma forma diferente como vamos orar. Nós que nos posicionamos de uma maneira errada quando vamos orar. Às vezes a gente não busca o momento certo, às vezes a gente não busca um momento para estar com Deus. Às vezes a gente quer 5 minutos com Deus e quer uma mudança completa em nós, mas tu só tem 5 minutos do teu dia para dar para Deus, e uma vez por dia só, então não é o suficiente, né? Orar nunca é demais, nunca, jamais vai ser demais você falar com Deus. Se você falar com Deus 24 horas, eu ainda diria que é pouco, né? Porque nós precisamos de Deus, nós precisamos de Jesus na nossa vida constantemente, 24 horas a cada minuto, a cada segundo, porque 1 minuto da vida da gente muda muito, porque pode acontecer qualquer coisa, você está respirando, daqui a 1 minuto você pode não estar mais. Então isso é muito importante, é interessante que a gente leve isso a sério, sabe? Lá em Mateus 6, dos versos 6 até o verso 8, nós vamos ver uma fé parecida com a fé dessa mulher, que foi uma fé elogiada também, que é a fé daquele centurião, que apenas creu na palavra e no comando das palavras de Jesus, né? É esse tipo de adorador que Cristo busca nesses últimos dias, né? Quando aquele homem, quando Jesus disse para ele, eu irei à tua casa, ele disse: Senhor, não sou digno de que entreis em minha morada, mas dize uma só palavra e o meu servo sarará. Então Jesus disse que ele não encontrou fé em lugar nenhum como aquela, né? Então é esse tipo de fé que ele quer que nós tenhamos, é esse tipo de pessoas, de filhos, de adoradores, de cristãos que Jesus Cristo quer que nós sejamos moldados pela palavra, que para nós colhermos esse tipo de fé, nós temos que plantar. Não existe você querer colher uma fé madura, uma fé forte, uma fé extraordinária, se você não planta todo dia um pouquinho ali, um pouquinho aqui. O que é plantar a fé? Você ler a palavra e entender o que a palavra diz, você tirar um tempo para você ler. Se você vai para o trabalho 6 horas, acorde 5 horas para você pelo menos ter uma leitura de uns 40 minutos no mínimo, para você entender o que você está lendo, pelo menos um versículo. Não leia apressadamente a Bíblia. Tem gente que lê 5 capítulos por dia, mas não adianta de nada, porque não entendeu nem um versículo, nem sequer uma palavra. Se você não entender, volte e revise o texto outra vez. Quando você for ler a palavra de Deus, não abra a Bíblia de qualquer jeito, de qualquer maneira. Peça discernimento. Senhor, me dê discernimento da tua palavra, me dê entendimento, porque eu possa entender como o Senhor quer falar comigo. É dessa maneira que nós vamos plantar e colher fé maior, fé madura, fé extraordinária, né? Com certeza naquela época essas pessoas, elas não tinham as escrituras, porque ainda não tinha sido escrito a Bíblia, né? Mas eles com certeza plantavam, semeavam em si mesmo a fé. Esse homem provavelmente deve ter ouvido muitas vezes Jesus. Essa mulher ouviu muito de Jesus. Então, como é plantar uma fé? Você ouvir muito de Jesus. Você tem que ouvir bastante dele. Como é que você vai ouvir? Hoje em dia nós temos acesso rápido e prático. É a palavra de Deus, a Bíblia. Você pode baixar no seu celular, você pode ver uma pregação na televisão. Olha, no canal 16 tem pregação todo tempo, é um canal maravilhoso, eu gosto, é o canal da Adventista. Eu não sou adventista, mas eu gosto porque a palavra ali é genuína, ela não foge do que está dentro da Bíblia, eles ainda te explicam de uma forma que você possa entender, né? Então tem muitas Bíblias que você pode baixar. Nós temos acesso muito rápido ao material bíblico hoje em dia, coisa que eles não tinham naquela época, mas eles buscavam se alimentar disso. Esse homem provavelmente deve ter ouvido várias vezes sobre Jesus e os milagres dele. Essa mulher provavelmente ela ouviu muito de Jesus e ela quis aquilo para ela. Então nós temos que querer essas bênçãos para nós. Nós temos que deixar as coisas do mundo para lá, né? Porque as coisas do mundo sempre vão existir aqui. Agora a palavra do Senhor, de Deus, uma hora vai ser tirada da terra, né? Então a gente tem que buscar o reino dos céus em primeiro lugar, para que todas as coisas nos serão acrescentadas. E nós temos que buscar, ele fala, buscai-o enquanto você pode achar, enquanto está aqui, porque uma hora nós vamos ter necessidade de ouvir a palavra de Deus e não vai existir mais. O Espírito de Deus
né, vai estar se retirando da terra. Se você ler a palavra de Deus, você vai dizer que eu não estou louca, que realmente eu estou falando dentro e respaldado da Bíblia. Né? Porque quando a gente lê, a gente tem um entendimento mais avivado da palavra, nós temos um entendimento mais pautado dentro da verdade de Deus, e a gente não fala asneira nem qualquer coisa. A gente fala aquilo que realmente o Espírito Santo de Deus toca em nós para que nós venhamos entender. Então é esse tipo de adorador que Cristo busca nos últimos dias, aquele adorador que toca diferente, aquele adorador que ora, que adora diferente, que louva diferente. Louvar não é só cantar na igreja, não é só você cantarolar no chuveiro. Louvar é você ajudar o próximo com as suas atitudes, é a forma como que você se comporta, o jeito como que você se posiciona diante de Deus, a maneira como que você busca a Deus, a vontade, a força com que você quer estar, a essência do teu coração que quer estar pautado dentro das coisas de Deus, o senso de prazer em estar na presença de Deus, aquela pressa que você não tem que sair correndo da igreja porque a pregação você acha que tá chata. Esse é o tipo de adoradores que Cristo quer, porque adorador meia tigela tem muito, tem bastante. Então nós devemos olhar de uma forma que a gente possa adorar a Deus até tocar o céu, adorar a Jesus até tocar, né, Ele de uma forma diferente, até que possamos ver a sua face, até que possamos ouvir a sua voz, até que possamos ser iluminados por essa busca incessantemente, assim como lá em Salmo 42 diz, assim como a corça, né, anseia pela corrente das águas, nós devemos ter essa sede. Ele fala, assim como a corça anseia pela corrente das águas, assim devemos ansiar para beber, né, do senhorio de Cristo em nossas vidas. Então essa é a palavra de hoje para você, né? Que Deus esteja com vocês. É uma breve palavra, dia de sábado eu não me estendo muito, para que não fique uma live chata, né? Então é isso, meus irmãos. Amo vocês em Cristo, até a próxima, assim se Deus permitir.